Senhor, eu quero entrar no santuário para te adorar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te adorar. Oh, dá-me mãos limpas e um coração puro, retira vaidades, ensina-me a amar. Oh, dá-me mãos limpas e um coração puro, retira vaidades, ensina-me a amar. Quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó e com ela conversou, a determinado momento Jesus diz à mulher o seguinte: Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, perguntar quantas formas de adoração são agradáveis a Deus, ou se qualquer forma de adoração é do agrado de Deus, pode parecer uma pergunta um pouco deslocada da realidade para nós, que somos cristãos. Mas a esta mesma pergunta, muitos religiosos responderiam: todos os caminhos vão dar a Roma. Ou seja, justificariam as muitas formas de adoração segundo o parecer e a fé de cada um. Nós sabemos que há só uma forma de adorar a Deus. Só há uma maneira de adoração que agrada a Deus. É aquela que nos é revelada em sua bendita palavra. Isaías, ou melhor dizendo, Deus, pela boca do profeta Isaías, diz: não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador, não há além de mim, pois eu sou Deus e não há outro. E ainda diz mais o Senhor, em Êxodo: não terás outros deuses diante de mim. E no Novo Testamento, nós temos advertências como estas: fugi da idolatria, guardai-vos dos ídolos. A verdade é que, contrariando as Escrituras, muitos são os que aceitam serem reverenciados pelos homens, adorados, idolatrados pelas multidões, como se fossem Deus. Quando olhamos para homens como o apóstolo Pedro, como Paulo, como Barnabé, como João e outros, nos maravilhamos da atitude destes homens, da sua humildade, do seu temor, da sua recusa em serem adorados quando outros quiseram tributar-lhes honra e louvor. Quando Pedro um dia chegou a Cesareia, diz a Escritura que, estando Pedro entrando no lugar onde se encontrava Cornélio, Cornélio saiu logo para o receber e prostrou-se a seus pés e o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem como tu. Em Listra, Paulo e Bernabé curaram um homem coxo de nascença. Então as multidões, vendo o que eles haviam feito, quiseram fazer deles deuses. Quiseram oferecer-lhes sacrifícios. Mas eles recusaram. João, em Patmos, achou-se na presença de um anjo. João se prostrou para adorá-lo, mas o anjo disse: não faças tal coisa, adora a Deus. Concluímos, de todas estas passagens e de muitas mais que poderíamos buscar, concluímos que não há nada, nem ninguém, seja o que for, seja quem for, que possa ocupar o lugar de Deus, nem tampouco receber a adoração que somente a Deus lhe é devida. Nada pode substituir a norma estabelecida na palavra do Senhor como forma de adoração a Deus e somente a Deus. Quando se procuram formas de adoração substituindo a verdade, substituindo a adoração verdadeira por formas inventadas, por tradições, por preceitos, por gostos humanos, é impossível agradar a Deus. Caim
tratou de adorar a Deus segundo a sua maneira de pensar. E nós sabemos o que aconteceu. Os israelitas fizeram um Deus, porque acharam que aquele Deus feito por eles era melhor do que o Deus de Moisés. Os fariseus trataram de adorar a Deus segundo preceitos e doutrinas de homens, e a sua adoração se tornou inútil, se tornou vã. Deus não pode ser honrado, servido, adorado de acordo com os princípios humanos, de acordo com as doutrinas de homens, de acordo com a vontade de cada um ou a vontade das instituições. A verdadeira adoração tem que ser bíblica, em espírito e em verdade. É frequente a prática de atos de adoração não autorizados por Deus. Não sendo, contudo, nada de novo. Os que hoje usam novas formas de adoração, introduzindo novos rituais, novos elementos, novas doutrinas, são seguidores daqueles que no passado foram punidos por Deus por causa da sua desobediência. Recordemos, irmãos, Nadab e Abiú queimaram incenso, oferecendo fogo estranho ao Senhor. Queimar incenso na adoração era algo autorizado, mas não da forma como eles fizeram. O resultado foi que Deus respondeu com fogo que os devorou. O rei Uzias não estava autorizado a usar o incensário na adoração, mas achou que devia fazê-lo e fez. Como isto não fazia parte do plano estabelecido por Deus, o Senhor o feriu com lepra. A oferta de sacrifícios era um ato de culto autorizado por Deus. Mas quando o rei Saul ofereceu sacrifícios ao Senhor, Deus não os aceitou, porque Saul não o fez conforme a vontade do Senhor. Então Samuel, o profeta, foi junto do rei para lhe declarar o seu pecado. Hoje podemos ver que são muitos os que adoram a Deus usando práticas que não agradam ao Senhor. Principalmente por duas razões. Algumas práticas na adoração são autorizadas, mas não são exercidas conforme a vontade de Deus. Outras não são autorizadas, nem agradam a Deus, mas os homens as usam na sua adoração ao Criador. Podemos apontar alguma destas coisas, como por exemplo, orar. É correto orar a Deus? É. É-nos ordenado que o façamos. Orai sem cessar. Mas, quando a oração é dirigida a Maria ou a qualquer santo, deixa de ser aprovada por Deus. Está errado. Ensinar a palavra de Deus é bíblico? É. Paulo prolongou o seu discurso até à meia-noite, como ainda hoje vimos no estudo. E diz que os judeus, de certa maneira, se uniam com frequência no tempo para orar, para ensinar, para estudar as Escrituras. E já nos dias dos primitivos cristãos, diz que todos os dias eles estavam no templo para ensinar. Mas quando se ensinam doutrinas que são preceitos de homens, o ato de ensinar está errado. Fazer ofertas é bíblico, irmãos? É. Sem dúvida. Mas quando as ofertas resultam da venda de serviços ou artigos religiosos, a prática está errada. Participar da Santa Ceia é uma prática autorizada no primeiro dia da semana. Não é verdade? É. Mas quando esta prática é exercida todos os dias, uma vez por ano, ou outras vezes quaisquer, deixa de ser aprovada por Deus. Cantar hinos é uma prática bíblica. Todos nós sabemos. Somos exortados a cantar ao Senhor, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Mas quando não só se canta, mas também se toca, fazendo-se acompanhar de instrumentos, música mecânica, deixa de ser uma prática segundo o propósito de Deus e logo
não deixa de ser um acréscimo àquilo que o Senhor ordena em sua palavra. Cantar. Deus busca verdadeiros adoradores. Homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Esta é a adoração a respeito da qual Jesus falou, como vimos, à mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Deus é espírito. E é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Todos os nossos atos, irmãos, como cristãos, são atos de adoração. Tudo que façamos é um ato de adoração. Porque somos cristãos e Deus sempre deve ser honrado e glorificado por nós. Daí que os nossos atos sejam sempre aprovados ou rejeitados pelo Senhor, segundo a maneira como nós fazemos as coisas, se são feitas segundo a sua vontade ou não. Recordemos o caso daqueles dois homens que subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. Ambos estavam ocupados num ato de adoração autorizado por Deus. Orar é um ato de adoração. É algo que a palavra de Deus nos exorta a fazer. Orar. Mas enquanto que um oferecia o seu culto a Deus em espírito e em verdade, o outro não o fazia desta maneira. Daí que um foi aceite, a oração de um foi aceite, enquanto que a oração de outro foi rejeitada. Mais um caso. A viúva pobre fez uma oferta. Outros o fizeram também. Todos praticaram um ato de adoração autorizado. Ofertar. Então, onde estava a diferença? É que a oferta da pobre viúva foi feita segundo a vontade de Deus. Foi feita de coração, de entrega total. As ofertas dos outros foram feitas daquilo que lhes sobrejava, sem qualquer esforço. Deram o que lhes sobrava. Irmãos, sempre que tenhamos um ato de adoração, e como disse, tudo que fazemos como cristãos são atos de adoração. Porque o Senhor em nossas vidas deve ser honrado, louvado, glorificado a cada momento. Cada palavra, cada pensamento, cada atitude são atos de adoração, através dos quais podemos agradar ou desagradar a Deus. Logo, tudo quanto façamos temos que fazer em espírito e em verdade. Em espírito porque Deus é espírito. Em verdade, segundo o que está escrito. Logo, sempre que tenhamos um ato de oração, seja esse ato isolado ou em comunhão uns com os outros, como estamos fazendo esta manhã, sempre que tenhamos um culto público de adoração, nunca nos esqueçamos que o que fazemos, devemos fazê-lo não porque achamos que é bonito, não porque achamos que agrada às pessoas em geral, não porque achamos que é bom, que é melhor assim, não porque achamos que assim atrai mais as pessoas, agrada mais às pessoas, torna-se mais vistoso. Não façamos com essa intenção. Façamos sempre, seja o que for, de modo a fazê-lo segundo a vontade de Deus, para agradar a Deus e dele recebermos a aprovação que realmente queremos receber. Não nos esqueçamos também que não basta que tenhamos boas intenções ou que sejamos sinceros na nossa forma de adorar a Deus. Há muita gente que adora a Deus com sinceridade, mas erradamente, porque adora a Deus em ignorância. E a ignorância não é desculpável. A palavra de Deus está aí. Todos temos acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus está a ser anunciada, pregada. E as pessoas têm que se preocupar com a salvação da sua alma e saber qual é a vontade de Deus e como agradar a Deus. Não é desculpa a ignorância. Mas há muita gente sincera
que adora a Deus de forma errada. Mais importante do que isto é nós estarmos seguros de que estamos praticando um culto no qual todos os elementos, seja a oração, seja a oferta, seja o cântico, seja a pregação da palavra de Deus, todos os elementos, seja a Santa Ceia, todos os elementos usados, temos que realmente os praticar. Temos que os desenvolver segundo a vontade de Deus. E temos que o fazer exatamente como a palavra de Deus nos ordena. Logo, irmãos, não esqueçamos. Estas palavras são valiosas, são muito importantes. As palavras de Jesus dirigidas à mulher samaritana, que ficaram gravadas aqui para nós, para que saibamos como agradar a Deus e de Deus tenhamos a aprovação em tudo quanto façamos. Porque tudo quanto fazemos é adoração. Como cristãos, é adoração. Que adoremos a Deus sempre. Ou aqui, juntos, ou cada um em sua vida. Que adoremos a Deus sempre, em espírito e em verdade.